Olá, meus irmãos, tudo bem? Arranjei um jeitinho, de me fazer presente nessa manhã, morrendo de inveja, porque vocês vão estar aí com o vento da praia na cara, dormir bem, rezar bem, E eu vou estar em outra dinâmica. Deus sabe que cada um precisa para se santificar, E vocês precisam de mim para se santificar. Até quando Ele quiser, vocês precisam de mim para se santificar. E andei rezando esses últimos 3 dias, A minha oração, tentando escutar de Deus, Como nós podemos aprofundar, a voz de Deus nesses últimos tempos, diante do que Ele tem nos falado, diante do que Ele tem falado à comunidade. É um desafio muito grande, porque Deus fala muito, Deus é muito generoso, porque nenhum povo recebeu tanto carinho como esse povo do Shalom. Mas eu quis começar aqui com o documento, Que no primeiro capítulo ele vai abordar sobre a conversão e santidade, Vai com esse desejo de renovar em nós essa experiência fundamental, com o ressuscitado que passou pela cruz, e por meio de uma resposta generosa, respondermos ao chamado do Senhor com santidade, Em santidade e em justiça diante dele todos os dias da nossa vida, E quando eu vi um pouco desse capítulo, sobre conversão e santidade, Deus me inspirou a rezar com um texto, uma pregação antiga do Moisés, viu, de 2018. 2018 foi o ano que eu cheguei aqui, Muito interessante que ele fala da luta, a vigilância e o discernimento. E realmente isso tem sido uma voz contínua, Nas orações do conselho, nas vigílias, Deus nos pedindo a vigilância, Deus nos pedindo a luta, Deus nos pedindo discernimento para sermos homens e mulheres de discernimento, E ensinar também os nossos irmãos a serem irmãos que lutam, que vigiam e que saibam fazer discernimentos na sua vida, Então eu peguei aqui essa pregação do Moisés e ele cita muito a Gaudete et Exultet, A santidade, A alegria de viver a santidade no cotidiano, O Papa Francisco, que para nós foi uma grande voz, Para este tempo, dos 40 anos da comunidade. E é interessante porque ele termina a encíclica, a exortação apostólica, falando sobre a alegria da santidade, sobre a beleza da santidade e sobre a grandeza dessa vocação. E Deus tem nos falado tanto, de termos esperança no nosso caminho de santidade, ter esperança no nosso irmão, que é possível ser santo, A santidade é possível, pois o Espírito Santo nos foi dado, foi o tema, que Deus deu para o retiro da comunidade de vida. E essa chamada à santidade. Eu lembro que nesse ano de 2018, o Delci veio pregar aqui o congresso, foi o último congresso que nós fizemos, sobre essa exortação apostólica, O Papa falava de somos chamados a tomar consciência que vivemos a nossa vocação e de vivê-la em meio a uma batalha, a uma luta, E essa é uma linguagem, irmãos, que tem nos acompanhado muito, no decorrer desses anos, na comunidade, aqui na missão, E quando a gente fala de luta, fala de batalha, a gente precisa primeiramente contar com a graça de Deus, é claro, mas nos remete logo ao deserto, E quando a gente se remete ao deserto, a gente pensa logo na tentação, e é verdade, o lugar de enfrentar, de enfrentamento, de tudo aquilo que se opõe à missão de Cristo, Mas também o deserto é um lugar também da oração, é o lugar do encontro com o Pai, é o lugar da intimidade, Antes de ser um lugar da batalha, é antes um lugar da intimidade, porque Jesus, na sua missão, sempre encontrava momentos para estar sós com o Pai, E também no deserto ele se preparou para a sua missão,
Então, o Papa vai dizer lá no 158, eu vou falando os artigos, depois vocês podem ler, né? A vida cristã é uma luta permanente e requer força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Essa luta é magnífica, né? E nos faz cantar a vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida, né? Então, o Papa fala da alegria da luta. A alegria da luta. Confesso que eu não estou muito alegre nessa luta, não, né? Mas somos exortados a encontrar a alegria, né? Alegria porque Deus está conosco, né? Alegria porque Cristo venceu. E às vezes eu vou percebendo que dou mais ênfase aos espinhos do talo da rosa do que às vezes me alegro com a beleza da rosa, né? Então, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas é meio que uma tendência nossa de pararmos, né? Naquilo que é mais desafiante. É uma luta de quem já venceu. Eu acho que isso precisa ficar muito forte para nós. E porque vencemos em Cristo, nós nos alegramos, né? Então, diante das batalhas que vamos vivendo, a nível particular, né? Cada um de vocês também vivem as suas lutas e as suas batalhas, mas também falo aqui de forma em comum, né? Na santidade em comum. A vitória de Cristo, né? A ressurreição de Cristo, né? Ela é a garantia da nossa felicidade. Né? Estamos numa batalha contra o mundo, né? E aí, meus irmãos, a gente precisa ir dando nome também, né? O que tem movido a missão neste tempo, né? Uma reflexão que tem permeado a minha oração, né? O que tem movido o meu coração, o que tem movido a missão de Mossoró neste tempo. Né? E é inevitável, né, reconhecer humildemente, né, que muitas vezes o que quer mover a vida da comunidade, né, a vida dos nossos irmãos, a minha vida, né, a sua vida, é o mundanismo. Né? É o mundanismo. Esse mundanismo que vai naturalizando todas as coisas, que vai, né, que junto com ele vem a tibieza, onde eu vou relaxando, né, naquele caminho de santidade que Deus me chama, né? Então, é uma luta contra a mundanidade que entrou na comunidade, porque ela está dentro do meu coração e dentro do seu coração, e nós estamos na comunidade, né? É uma luta também contra as concupiscências, é uma luta também contra o demônio, né? Que não deseja que nos deixemos santificar e nos unir a Deus. Mas aí o Espírito vem, diz e nos convence, não desanima, né? Não desanima missão de Mossoró, porque nesta batalha o príncipe deste mundo já está condenado, já está vencido. E aí faço um recorde da última oração comunitária, né, que nós tivemos juntos na segunda-feira, despretensiosamente, não tinha nenhum pensado em nada para aquela oração. Eu nem ia participar da assembleia, né, na verdade, pedi o Célio para ficar à frente, que eu teria reunião do Conselho Regional, acabou não tendo. E eu saí daqui, aquele momento de oração foi um momento forte de libertação. E quando nós segurávamos a cruz, éramos sustentados na cruz, eu me lembrava, acho que é São João da Cruz, que diz que o demônio é derrotado, é condenado e ele nos ronda, né? Como diz aquela carta de São Pedro, né? Está como um leão a rugir procurando a quem devorar. Resistir firmes na fé. Mas existe um raio no qual a gente também precisa ser prudente, ser vigilante e não adentrar, né? E não dialogar com o demônio, e não dar brechas, né? Não abrir portas para o demônio, para o pecado, né? Porque se abrimos, ele se aproveita, né? Eu li em algum momento, acho que em algum dos textos que eu vou passar para vocês, né? Acho que é na parte que fala da Sídia, se não me engano, que diz que o demônio ele é derrotado, mas ele não está morto, né? Ele é derrotado, ele é vencido, mas ele não está morto. Então a gente precisa realmente vigiar para fechar essas portas
na qual o inimigo se aproveita, né, para fazer um estrago na nossa vida. E o maior estrago, meus irmãos, que eu vejo hoje na nossa vida, né, comunitária, essa falta de desejo da santidade, né? Essa falta de esperança na santidade, porque a gente percebe, né, no semblante, muitas vezes, de muitos irmãos, que já não se reza mais, né? Já se não prioriza mais o estar a sós com o Senhor. Então, ele é derrotado, ele foi derrotado por Cristo, e nós precisamos nos apropriar dessa verdade, né? Nos deixar convencer dessa verdade na nossa vida. Porque quando nós não nos apropriamos dessa verdade, o inimigo vai nos convencendo que ele não é vencido, que ele não foi vencido, né? Que ele não é um derrotado. E a primeira coisa que ele faz, um dos mecanismos, né, do inimigo de Deus para nos tentar, fala que o Papa fala, né, aqui na exortação, porque o diabo é um sedutor e infelizmente nós gostamos de ser seduzidos. Nós gostamos de ser seduzidos. Então, meio que uma fraqueza nossa, né, de nos deixar seduzir pelos prazeres, né, pelas concupiscências. Então, o inimigo, ele é um sedutor. Né? Ele é um sedutor e vai tentando, né, pela vaidade, pelo orgulho, né? E aí eu toco em uma outra realidade que eu percebo que a gente precisa dar nome, né? Que é um pecado capital que tem nos rondado e tem derrubado muitos de nós, né? Que é o da luxúria, né? Que é o da luxúria. Então, as brechas deixadas, né, para este mal entrar, né, na nossa vida, né? É porque eu não parei para, né? Mas se eu não me engano, meus irmãos, acho que todos os anos nós tivemos, que eu estive aqui, que eu estou aqui, né, na mesa de Mossoró, todos os anos nós tivemos desligamentos por realidades que têm como raiz a luxúria, ou a fornicação, ou uma vida desregrada na sexualidade, né? Ou infelizmente até mesmo adultério, né? Então, coisas graves, né? Que justamente porque não vigiamos, acabamos cedendo, né? E isso é muito sério, né? Para uma comunidade que quer caminhar para a santidade, isso é muito sério, né? Então a gente precisa realmente estar atento, porque o inimigo é sedutor e vai nos apresentando um pacote brilhoso, né? Uma coisa bem bonita, e quando a gente abre, né, o negócio é sério, né? Então, e esse brilho, né, essa sedução do inimigo vai nos cegando. E quando fala em cegueira espiritual, né, também me remeto a um outro mal, né, que a gente já combate há algum tempo, né, que é a tibieza, né, que vai realmente comprometendo o nosso entendimento da vontade de Deus, né, vai nos cegando. E nós somos um povo de Santa Luzia, né, que cuida dos nossos olhos, né. Precisamos pedir mais a intercessão de Santa Luzia para nos proteger também dos olhos da alma. Um outro aspecto é que o inimigo, ele é o pai da mentira, ele vai, de certa forma, mentindo, propondo, né, ideais, pensamentos, que vai nos cegando, né, que vai nos cegando. Um outro ponto, né, eu já falei, mas só para deixar mais claro, né, que ele está vencido, mas não morto, né, mas não morto. E aqui o Moisés conta uma historinha de os caçadores de crocodilo, quando eles caçam, quando eles ferem, né? Eles dizem que a última coisa que morre no crocodilo é a cauda. Então muitos deles até se machucam, né? E a lapiada de uma cauda de crocodilo pode até matar uma pessoa, né? E às vezes é isso, né? Eles ferem o crocodilo, mas eles esperam, porque a cauda é o último que morre, digamos assim, né? No crocodilo, né? Então, às vezes nós até vencemos em alguns aspectos, né? Mas descuidamos em outros, né? Percebemos que
esse não estar morto, né, acaba nos prendendo, né, acaba nos ferindo, né, nos derrubando muitas vezes, né? Então, precisa pedir a Deus de desprezar essas seduções, né? Desprezar sugestões, propostas, né? Que são sempre mentirosas, né? Lá no artigo 164, que vocês vão pegar também depois aí, vai falar que o caminho da santidade é uma fonte de paz e alegria que o Espírito nos dá. Por isso exige que nós estejamos de lâmpadas acesas. E aí eu já entro no aspecto da vigilância. Como Deus tem nos pedido a vigilância, irmãos? Como Deus tem nos pedido a vigilância? Como nós precisamos estar com essas lamparinas acesas, né? E estar com a lamparina acesa é estar com o amor esponsal aceso. Estar com o amor esponsal aceso. Rezar, né? Cada vez mais para que Deus acenda este amor esponsal e nos tire, né? Nos tire da sonolência, né? Nos tire da corrupção espiritual. Então, o Papa vai dar vários exemplos, né? No 64, 65, né? Vai falar da corrupção espiritual, que é a pior queda, né? É pior que a queda de um pecador, ele diz, né? Pois trata-se de uma cegueira cômoda e autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito, né? O engano, a calúnia, o egoísmo, né? E a gente vai vendo tantas coisas que a gente vai percebendo que já se tornou natural, né? Todos os meses eu costumo rezar, né, pela comunidade de aliança, e um dos pontos no qual eu sempre rezo é fazendo uma análise, né, assim, da vida de contemplação, intercedendo, né, pedindo pela vida de contemplação de vocês, né, pedindo pelo dom da unidade, né, mas dois pontos essenciais, assim, no qual eu sempre intercedo, né, que são dois pontos que Santa Teresa fala para o progresso espiritual. Se nós queremos saber se uma alma está progredindo, é se ela está rezando, né, primeiramente, porque quando ela reza, ela serve. Quem reza, gente, não se acomoda. Quem tem uma vida de oração autêntica, serve. Está disponível ao reino, está disponível aos outros, né? E um outro aspecto é estar rezando, né, rezar e servir como uma mesma coisa, digamos assim, o mesmo movimento. Contemplação e ação, né, no nosso carisma, é o aspecto da pobreza, do despojamento, a capacidade de se despojar. Santa Teresa fala que não há progresso na vida de oração sem despojamento. Né? E às vezes é muito doloroso, assim, quando eu estou olhando a planilha, né, da providência, né, ver irmãos que passam o ano inteiro sem partilhar, né, a comunhão de bens, ou que fazem uma partilha no ano, duas partilhas no ano. Né? É muito doloroso, assim, porque são irmãos consagrados até, né? Já tem essa consciência apostólica e missionária, né? E isso me faz pensar o quanto nós estamos doentes, né? O quanto essa corrupção espiritual, né, nos enganou, né? Nos enganou. E vamos tirando, né, da parte de Deus, ou administrando do nosso jeito, né? Administrando do nosso jeito os bens que Deus nos deu. Estamos falando da vigilância, né? E eu já vou concluindo, viu? Porque vocês vão rezar com o texto, vai ser, né? Com certeza Deus vai falar muito. O Papa vai falar como se cura, né? Como faz para ser curado do mundanismo, né? Da corrupção espiritual. E lá no artigo 50 ele vai dizer: no fundo, a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites e fragilidades é que impede a graça de Deus para atuar melhor em nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra no caminho sincero e real de crescimento. Então, no fundo do fundo, o que falta é humilhar-se. O que falta é a humildade diante de um Deus misericordioso. Né? É trazer para a luz aquilo que está na treva. É expor o que está ferido para ser curado. Né? Se expor à verdade divina, se expor
a luz divina, né? Para que o Senhor realize essa obra de conversão, de conversão. Aí o Moisés aqui no texto vai falar, né? Ele diz que eu não sou só fraco, mas preciso de quebrantamento interior. Eu preciso de mudança de fato na minha vida. Eu preciso deixar que Deus ilumine aquelas áreas que estou resistindo à vocação, aspecto da vocação que eu ainda não aderi, né? E aí nós vemos de forma muito concreta essa dimensão apostólica na missão, né? Irmãos que não aderiram a esse aspecto apostólico, como isso é grave, né? Porque é um ponto do nosso tripé, né? Irmãos que não aderiram à comunhão de bens, né? É um ponto concreto de conversão e de adesão ao carisma. Irmãos que não aderiram à vida de oração, né? Escolhem não rezar. É um ponto muito concreto, né? Que mitiga a vocação, né? Que a vocação deixa de brilhar, né? Deixa de reluzir, né? Quando nós somos... claro, não existe aquele que já vive tudo, né? Sabemos das nossas imperfeições, as pessoas entendem o que eu estou dizendo, né? Mas existem pontos essenciais que mesmo que eu não consiga viver, eu preciso perseguir, eu preciso ter a humildade de cair, buscar ajuda e levantar, né? Mas de não ficar. Então, esse caminho de felicidade, de santidade, é o caminho de humildade, de conversão, né? Do humilde amor, que eu diminua para que ele cresça, né? Do humilde amor, daquela oração humilde, né? Senhor, tem piedade de mim que sou pecador, né? Então, peçamos, irmãos, a graça a Deus, né? De viver sabemos que estamos numa batalha, pessoalmente, comunitariamente, né? E não devemos baixar a guarda, né? Não devemos baixar a guarda. E aí, uma forma muito concreta é a humildade, o louvor, né? O reconhecimento de Deus e a intercessão, né? Que é algo que Deus também tem nos pedido muito como conselho, né? Interceder, e Jesus intercede, né? Jesus apresenta suas chagas gloriosas, vitoriosas constantemente ao Pai, né? Está aqui, Pai, foi por eles, né? Você gosta muito dessa expressão, né? Livra-os do mal, foi por eles, né, que eu vivi tudo isso. E nós também, como conselho, né, não nos enganemos, vivemos tentações e lutas e batalhas que também as nossas ovelhas vivem, né? Não achemos que elas não nos atingem, atinge com força, né? Porque o inimigo, quando ele quer ferir o rebanho, ele fere também o pastor. Então, rezar pela comunidade, sabe? Rezar, não sei se vocês ainda estão rezando o ofício, né? Que a gente combinou naquele tempo, né? Eu ainda continuo rezando o ofício de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora tem sido essa sabedoria, né? Para vencer as batalhas, né? Que tem me ajudado também a crescer na humildade, né? A me sentir mais fortalecido nesse combate espiritual. Tá certo, meus irmãos? Então é só uma partilha breve, né? O texto é um pouco longo, né? É um pouco longo, são 11 páginas, né? Porque é uma pregação do Moisés, sabe como é o Moisés pregando, né? Então são 11 páginas. Não sei se eu conseguirei imprimir, né? Para dar para vocês, ou me esforçar. Vou ver aqui com a minha cômoda, né? Mas espero que vocês façam bom proveito desse texto, né? Que sugiro vocês rezarem no sábado pela manhã e domingo nós rezaremos com outro texto também, tá bom? Deus abençoe, shalom e bom retiro.